Juliano, ó, é o seguinte, o Ministério Público já tem materialidade, já tem, inclusive com depoimentos, tá? 4 casos já estão confirmados. 4 casos em que as pessoas confirmaram que pagaram a propina. Falei, não, doutor, o senhor pode pôr no papel que eu vou denunciar. Eu paguei a propina. 4 pessoas confirmaram. Nininho, por favor, antes do promotor, coloca para mim o telefone do Ministério Público, porque o doutor Leonardo fez um pedido para a gente. Falou, Márcio, por favor, coloca o telefone do Ministério Público, por quê? O promotor acredita que tenha mais pessoas que tiveram que pagar para cortar a árvore. Conversei com o promotor e perguntei para ele o seguinte, mas e as pessoas que pagaram, doutor? O senhor vai punir elas também? Porque existe a corrupção ativa, ou seja, quando é funcionário público, igual esses caras fizeram corrupção ativa, eles fizeram, exigiram propina. E tem a passiva, que é quando você tem que pagar. O promotor me disse o seguinte, Márcio, as pessoas foram coagidas a pagarem. São pessoas que estão protegendo as suas vidas, os seus filhos, o seu patrimônio. Então eu não tenho como punir essas pessoas, sabe? Então essas pessoas não vão ser punidas. Então se você teve que pagar propina para alguém, denuncie, porque eles vão ter inclusive devolver o dinheiro para você. Esse é o telefone do Ministério Público aqui de Maringá. 32 27 14 15. 32 27 14 15. Do meio-dia às 7 da noite. Ou pelo e-mail maringá.atendimento@mppr.mp.br. Tira a foto da tela, tira o print da tela, você que está em tela acompanhando a gente. Esse é o contato com o Ministério Público aqui da cidade de Maringá, tá? Perguntei sobre a farmácia para o promotor. E ele falou assim, bem lembrado. É um caso de farmácia, nós estamos investigando. Só que aí eu notifiquei o diretor-geral da farmácia. Falei, não, doutor, o senhor tem que... Eu não sei do assunto, o senhor tem que falar com o gerente dessa loja que o senhor falou. Falei, nós estamos fazendo... Tem farmácia atrás também. Tem farmácia sendo investigada. Tem outros... Ele falou de construtora, né, Nini? Tem outros casos também aí. Que o pessoal tinha descoberto. A prefeitura é só pagar o que eles fazem. É só pagar, dar um esqueminha, dar um abracinho que eles fazem o serviço. Coloca na fila. Fura a fila, né, Juliano? Isso. E aí até a Ângela Silva, ela mencionou o seguinte, dias atrás vocês mostraram cortando árvore sem a autorização da prefeitura. Exatamente. Provavelmente o dono do imóvel pagou o particular para cortar. Qual a diferença em pagar para a prefeitura ou para uma empresa particular? Não é questão de diferença. A questão é que a pessoa não deveria pagar nem para o particular, que é proibido, e nem pagar para a prefeitura também, o que é proibido. A prefeitura deveria realizar o corte da árvore, porque todo munícipe já paga por esse serviço, que é através dos impostos, Márcio. Esse é o detalhe. Não tem taxa, Dos dois jeitos, pagar para a prefeitura ou pagar para particular, estão errados. Muito bom, Joana. Muito bem dito. Porque não tem taxa. Não existe, eu vou pagar uma taxa para cortar a árvore. Não. Isso é obrigação da prefeitura. Você já paga. No seu IPTU já vem. O que você paga de IPTU, o que você paga de imposto municipal, é para fazer a máquina funcionar. Inclusive esse setor. Estou conversando com alguns funcionários desde cedo. E aí estou conversando com o pessoal lá da CEMUSP, da CELURB, da Secretaria de Limpeza Urbana. E aí eu fico com pena, sabe por quê? Está conversando com o pessoal que é do outro setor. Falou, Márcio, a gente fica com pena do pessoal lá que é do setor da arborização. Porque agora a sociedade vai achar que todos eles são corruptos. Mas não são. Não são. A maioria dos funcionários lá são funcionários dignos, honestos, sérios. Só que tem aqueles que eram protegidos pelas chefias, tá? E que faziam o seu esquema. A prefeitura sabia do caso e a prefeitura transferiu o cara de setor. Transferiu o cara de setor. E aí colocaram na nota, foram afastados. Não foram, não. Não foram, não. Não foram. Tá? Nós conversamos com o promotor, Dr. Leonardo da Silva Vilhena, tá? E ele vai explicar para a gente todos os detalhes dessa operação, como surgiu essa operação, tá? Dá detalhes desse caso. Sabe por quê, Juliano?
nesse primeiro momento, até para acalmar o coração de algumas pessoas da prefeitura, nesse primeiro momento, os 8 mandados, vamos dizer assim, foram de pessoas do baixo escalão da prefeitura. Só que agora eles vão ser ouvidos pelo promotor. Entendeu? Os celulares foram apreendidos. Os celulares dos funcionários foram apreendidos. A justiça quebrou o sigilo bancário deles. Então, por enquanto, nós estamos lá na base da pirâmide. São os funcionários do baixo escalão. Só que é agora, com base no material apreendido, na análise do celular, é que vão investigar. Quem mais está por trás? Quem mais sabia dos abraços que eles estavam dando? Quem mais estava por trás? Porque tem. Porque tem. Porque tem gente por trás. Tá? Eu citei nem sei se devia, mas eu citei para o promotor hoje lá, o caso da nossa vizinha aqui. Falei, doutor, olha como que é o caso. Nós temos aqui na rádio, quem acompanha a gente sabe, mas de novo vocês vão falar desse caso. Temos uma vizinha aqui da rádio, vizinha do prédio, da Zona 4, que a casa dela está rachada no meio, a casa. Né? As paredes estão rachadas no meio. Esses dias ela reformou a calçada, porque as árvores, as raízes foram levantando, foram indo em direção à casa dela. A casa da mulher está rachada, está trincada. E você pode vir aqui, é Rua João Alfredo, na esquina com a Euclides da Cunha, do lado da rádio. A casa está rachada. E ela tem um tanto assim de protocolo. E até hoje não vieram. Um mês atrás, podaram a árvore. Tiraram alguns galhos aí. Mas você viu que só podaram a árvore porque eu e o Juliano saímos lá para falar para eles. Eles vieram, prefeitura, veio aqui porque na casa do lado, a árvore encostou no poste padrão, postinho de luz, e o postinho estava para cair. Então aí é um caso emergencial. A equipe veio para fazer aquela poda. O meu carro estava lá embaixo da árvore. Aí o Juliano falou, é bom você tirar seu carro. Eu desci para tirar o carro e fui perguntar, vocês vão cortar essa aqui também que tem protocolo? Não, nós viemos só para essa. Falei, cara, mas essa aqui está condenada há muito tempo. Não, só viemos para essa. Aí o Juliano desceu, estava tocando uma música na rádio, o Juliano desceu lá, Juliano! Aí o Juliano falou, não, vamos tomar um café lá com a gente, tal, quanto vocês quiserem. Os caras, a gente ouve vocês no caminhão, que estão sempre ouvem a gente. Eu falei, não, obrigado. Daí os caras falaram, viu, o pessoal da rádio está preocupado com a vizinha deles. Eles foram lá e cortaram um pedacinho, sabe, o galho estava indo para cima da casa dela, mas a árvore continua ali. Contei para o promotor balançou a cabeça e falou, não é possível. O Nininho tá brigando comigo. Chama logo o promotor. Vamos falar com o doutor? Pode ser, Nininho? Doutor Leonardo da Silva Vilhena, promotor que está investigando esse caso, que mandou o GAECO ir atrás dos funcionários da prefeitura nesse caso de corrupção. Tem como deixar, Nininho? Inclusive com as perguntas dos outros repórteres também? Tem como a gente fazer isso? Faz isso, não separa aquela parte cortadinha, não. Deixa... Vamos ouvir o que o promotor disse, as perguntas que foram feitas e como ele respondeu. Acompanhe. Do que a gente pôde apurar até o presente momento, de alguma forma, os munícipes tomaram conhecimento de que determinada equipe ou que determinados servidores públicos estariam realizando esse serviço de forma mais rápida. E aí, obtinham, inclusive, o telefone celular dessas pessoas. E entrava em contato via WhatsApp ou via telefone mesmo, explicando a situação dele, que precisava daquela poda, daquele corte, e esse pessoal, ou alguns deles, iam ao encontro para entender o que era e depois se tornavam para realizar o serviço. A gente ainda, um ou outro caso, a gente ainda não tem certeza se houve esse contato prévio, ou se a equipe que já estava programada para realizar aquele serviço, porque já havia a documentação na prefeitura, se ele se deslocou até lá e simplesmente pediu a propina posteriormente. Então, assim, as duas situações ocorreram, tanto o contato anterior, chamando a equipe, como possivelmente, em um caso ou outro, a equipe foi realizar o serviço e depois exigiu o dinheiro. Doutor, algum servidor ou algum particular chegou a confirmar nesse processo de investigação
ter recebido ou ter pago propina? Sim, nós não ouvimos ainda os servidores públicos. Porém, nós ouvimos aí pelo menos mais uns 10 munícipes em torno dessa situação. Porque o que nós verificamos? Nós verificamos muitas transações bancárias suspeitas. E aí nós resolvemos intimar as pessoas que tinham essas transações. E a partir disso nós verificamos pelo menos 3 outros munícipes, além da primeira denúncia, 3 outros munícipes, um deles pessoa jurídica, inclusive, que vieram aqui e explicaram o que aconteceu. Eu disse, nós realmente pagamos porque foi exigido, foi solicitado da gente esse dinheiro sob pena da gente não ter como suprimir aquela árvore ou podar aquela árvore que estava significando um risco para o meu estabelecimento comercial ou para a minha família, já que ela poderia vir a cair ou totalmente ou em parte nos nossos imóveis. Doutor, qual é o cargo dos servidores que estão sendo investigados? Olha, são 8 servidores, né? A maioria deles são cargos de serviços gerais, né? Aquele que, na verdade, vai lá e efetivamente executa o serviço. Da linha de frente. Da linha de frente, Nenhum secretário está envolvido nisso até o momento? Não, do que a gente pôde apurar até agora, é claro que nesse momento, como houve agora o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, nós vamos ter possibilidade de ter outras fontes de prova, e nós vamos investigar todos os celulares apreendidos para que a gente possa verificar se havia alguma pessoa além desses que estão sendo investigados. Mas no primeiro momento a gente não tem notícia de ninguém do alto escalão, da prefeitura, que tivesse envolvido. E esses 8 mandatos foram cumpridos aonde? Na secretaria? Ou também na... Não, foram 8 mandados de busca e apreensão domiciliares e 8 mandados de busca e apreensão pessoal, envolvendo as mesmas pessoas, porque a gente sempre tem o risco de não encontrar a pessoa na residência, né? Então, foi o que aconteceu, inclusive. Em pelo menos 2 dos casos, as pessoas não foram encontradas nas residências e, posteriormente, o GAECO conseguiu encontrá-los na rua e, como tinha mandado de busca e apreensão pessoal, foi pego o celular dessas pessoas. Agora, as investigações também começaram por causa de um boletim de ocorrência, né? E esses servidores que recebiam propinas, eles teriam se desentendido, um denunciou o outro, como que foi? Exatamente. A notícia da situação veio para a gente através da Prefeitura Municipal. Porém, a Prefeitura instaurou um procedimento porque houve um registro de um boletim de ocorrência por um desses servidores, que na verdade ele diz que ele não recebeu o dinheiro, mas que um outro servidor, o chefe da equipe, teria dito que ele recebeu. Porque esse chefe da equipe, de acordo com as apurações até agora, é claro que nós vamos ouvir também alguns secretários da prefeitura para tentar entender um pouco melhor, mas de acordo com a apuração aqui, de alguma forma a prefeitura estabeleceu uma suspeita em relação a esse chefe de equipe. Só que essa pessoa, quando foi ouvida administrativamente, apontou essa outra pessoa. E essa pessoa que registrou o BO falou, mas eu não recebi nada. Quem recebeu foi ele, eu não tenho nada a ver com isso. E aí foi registrar o boletim de ocorrência. Mas o que nós podemos perceber é que quando quebramos o sigilo bancário das pessoas envolvidas, por exemplo, no dia em que foi paga a propina, que foi através de Pix para uma determinada conta de um dos servidores, esse servidor repassou para outros servidores uma parte. Então isso dá a entender, é claro que a gente ainda vai ter que dar a entender que foi, na verdade, uma divisão aí dos valores, né, entre eles. Após isso, o senhor tem notícias sobre o afastamento de algum deles, mesmo a prefeitura sabendo do caso? A prefeitura nos comunicou que... muito bem lembrado. Inclusive, esse servidor que reclamou, que foi registrar o boletim de ocorrência, por que ele fez? Porque, preventivamente, a prefeitura trocou essas pessoas de lugar. E eles, ao exercerem essa função que eles exerciam, de poda e remoção de árvores, eles recebiam um adicional a mais para exercer isso. E eles deixaram de receber. Então, essa pessoa se sentiu prejudicada com isso, que ela teve que ser trocada de local, parou de receber, e aí foi que ela fez essa denúncia. Então, ou seja, a prefeitura havia já tomado alguma providência nesse sentido de trocar esses servidores do local de trabalho. Os valores eram
Podia, doutor? Tinha alguma Olha, como eu falei, eu acredito piamente que outros casos vão surgir, mas por enquanto nós verificamos que variava bastante. Da pessoa jurídica eles cobraram R$2.000. De outros particulares eles estavam cobrando entre 600 e 400. E qual que é o período de investigação? Quando que veio essa denúncia, esse boletim de ocorrência, essas investigações que esses municípios pagaram, né, essa propina? Tá, esses casos que nós pegamos foram deste ano. Foram do início deste ano e do final do ano passado. Nós optamos por estabelecer primeiro um limite temporal menor para aquilo que fosse mais recente, né, que é mais fácil da gente apurar. E agora nós vamos provavelmente descer para um limite temporal ainda maior para poder ver se outros casos aconteceram. Muito bem, esse doutor Leonardo da Silva Vilhena, promotor de justiça aqui da comarca de Maringá, um dos promotores, ele é o da 20ª Promotoria, que é a Promotoria do Patrimônio Público, que está investigando, então, esse caso, esse escândalo na prefeitura, esse caso de corrupção confirmado na administração Ulisses Maia e Edson Scabora. Como disse o promotor, dos casos que eles estão investigando, já ouviram 10 pessoas, Juliano. Das 10 pessoas ouvidas, 4 já confirmaram que pagaram propina. E foram nos extratos bancários dos funcionários. E perceberam, no dia que a propina caía na conta, o cara que recebia, o tesoureiro do esquema, no mesmo dia ele já fazia a divisão para os outros funcionários. Mas como teve um deles que não recebeu no dia certo, pôs a boca no mundo e derrubou todo o esquema. Como disse o promotor, casos do ano passado e desse ano. Só que agora eles vão puxar casos mais anteriores. Porque certamente vão surgir casos aqui. Certamente vão surgir casos aqui. Inclusive hoje já, assim que nós demos a notícia no rádio cedinho da operação, uma pessoa já manteve contato, pedindo o telefone do Ministério Público, que uma das árvores que nós mostramos aqui recentemente que foi cortada, a pessoa que se sentiu obrigado a pagar alguma coisa para eles também. Já repassamos isso, a pessoa vai encaminhar a denúncia para o Ministério Público aqui da cidade de Maringá, porque parece que a prática era muito comum. E o promotor confirmou, os servidores não foram afastados, como disse a prefeitura, eles foram transferidos. Ó, você não vai ser corrupto aqui mais, tá? Você vai para cá agora. E aí, como é que faz? Como é que faz? Quem está por trás? Será que só os peões, vamos falar assim, sabe, o peão? Por exemplo, o Juliano é chefe, eu sou peão. Nós somos peão, né, Samuca? Eu sou peão, o Nininha é peão, o Juliano é o chefe. Será que só os peão que foram pegos agora, só os peão? Será que são só os peão que estão envolvidos? A pergunta que não quer calar, Juliano. Será que o tiozinho que carrega a motosserra, que recebia a propina, será que era ele mesmo que negociava com o dono de construtora, com o gerente de farmácia, as propinas de R$2.000? Será que eram os operários? Ou tem gente mais graúda da administração que intermediavam e diziam, vai e faz. Vai e faz. Porque sabe como é que funciona esse tipo de serviço na prefeitura? É ordem de serviço. Veio a ordem, que é para eu ir lá cortar. Eu só cumpro a ordem. Mas quem mandou? Quem deu a ordem? É só a primeira etapa. Foi só a primeira fase da operação. Eu tenho certeza com você, tá? E aposto um jantar à grega com você de que novas fases dessa operação vai ter em breve. Aguardem. Agora, 12h36, e a gente vai acompanhar. Até perguntaram sobre uma outra operação do GAECO aí de tempos atrás. Pode tirar a tela aqui, Nini? O que tivemos de novidade é que a operação vai acontecendo enquanto não é desencadeada uma nova etapa da operação, as informações elas não são atualizadas para a imprensa pelo GAECO, né, Márcio? Não. Como, por exemplo, aquela operação em relação à Cidetran lá de Sarandi. Isso. E também aquela operação
da Polícia Federal em Maringá. Que é outro esquema de corrupção dentro da administração. Isso. Envolvendo... Prefeitura. Eu vou falar, não posso dar detalhes porque está sob sigilo da Polícia Federal. A compra de marmitex pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde de Maringá durante a pandemia. Uma coisa absurda. Eu tive acesso aos documentos. O Juliano viu junto comigo, tanto assim de papel, o processo. Absurdo o esquema da compra de marmitex pela Secretaria de Saúde de Maringá durante a pandemia. Gastos extraordinários e combinação de preços. Polícia Federal está investigando e cabeças vão rolar. Exatamente. Novas fases da operação devem surgir aí, tá? 12:37 agora, para você que nos acompanha todos os dias.